voltamos e agora vamos responder ao amigo do Poder Criativo algumas perguntas sobre como se cria a vida. Enfim, a pergunta que você quiser fazer, você envia pra gente e aí você vai ter a sua resposta dada no ar. Nós teremos o seu nome, mas você, para todos daqui para frente, será o Zezinho. Eu tenho uma pergunta que é de uma Mariazinha. Ela está dizendo assim, olha, adoro pessoas e gostaria de fazer psicologia. Muitos amigos dizem que é uma profissão que não dá dinheiro e que eu deveria desistir, além de ser um trabalho muito pesado. Qualquer um pode ser psicólogo? Ô Mariazinha, já divido a sua pergunta aqui em 3 partes. Primeiro, se dá dinheiro, depois se é muito pesado e se qualquer um pode ser psicólogo. Você sabe que, na verdade, as coisas têm um funcionamento para todas as profissões, não é a minha ou a de outro, qualquer profissão, seja ela qual for. Você pode pensar em engenharia, que é bem distante de psicologia, enfim. Quando uma pessoa tende a fazer um trabalho, seja ele qual for, então eu vou responder dentro do que é a psicologia, tá certo? Ele tem que ter uma dedicação, ele tem que ter um mínimo de vocação, não é? Porque não é todo mundo que tem os mesmos traços, as mesmas qualidades. Então, se eu tenho uma vontade de atender alguém, de ajudar alguém, isso, tem gente que nem pensa nisso, sabia, Mariazinha? Tem gente que nem está próximo disso. Se eu fosse responder para você, tem gente que gosta de gente e tem gente que gosta de tarefas. Não é interessante? Já começa daí. Tem gente que gosta de fazer coisas públicas, abertas, rápidas. Tem gente que gosta de coisas lentas, para dentro, profundas, quietinhas, guardadas. Então, nós temos vários tipos de pessoas e estas caminham para aquilo que gosta. Isso que ela gosta tem uma tendência muito maior e muito melhor de que ela possa, sem dúvida, dar certo, tornar isto leve e, concomitantemente, ganhar mais dinheiro. Porque todo exercício, toda profissão, ela precisa que você tenha um desempenho árduo no começo. É uma plantação, correto? Você planta, para plantar você ara, você cultiva e um dia você colhe. Isso é quase que uma lei. Então, não tem muito o que pensar. Gostar daquilo que você gosta é uma marca sua. Outra pessoa, Mariazinha, não vai conseguir decidir isso para você, tampouco entender como que você quer fazer psicologia, se está dentro de você, não adianta. Bom, nós temos uma segunda pergunta que diz assim, gostaria muito de viajar, conhecer o mundo, mas tenho medo de avião. Tem algum exercício para superar o medo? Zezinho, essa é uma excelente pergunta. Vocês sabem que é muito comum que as pessoas, depois de algum tempo, tem gente que nem tinha problema de avião, e depois de algum tempo desenvolve o que a gente chama de uma fobia de avião. A fobia, diferente do medo, ela tem essa qualidade. Quando eu tenho medo de algo, é porque este algo de fato evoca um perigo eminente. Quando eu tenho uma fobia, é porque o meu medo transcende, vai além do que seria o real perigo que aquilo poderia me oferecer. Ué, pensando assim, muitas pessoas jogaram no avião medos outros que tornam o avião não só um risco natural, que de fato é, mas é como se ele fosse alguma coisa extra, a pessoa não entra. Ela treme do lado de fora, até que um tempo ela nem vai mais, nem compra, nem quer saber, nem tenta, porque é extremamente apavorante. A pessoa tem um pânico que evita até que ela pense em viajar de avião. E aí o Zezinho está me perguntando se existe de alguma forma alguma coisa que possa colaborar com isso. Zezinho, existe agora técnicas extremamente modernas que podem lhe oferecer em horas uma diminuição bastante acentuada deste pânico. É fantástico. Se você quiser entender mais, você pode acessar o site do EMDR ou meu próprio site,
que lá você vai ter informações sobre essa técnica. É uma técnica que trabalha com um lugar do cérebro bastante importante e que colabora para que sejam dissolvidos os traumas anteriores, aquilo que acaba colaborando para esse pânico de avião. Então, é maravilhoso, né, que as pessoas possam, no determinado tempo em que vivemos, poder simplesmente se sentirem livres para viajar como quiserem, né? É muito ruim quando um pânico acaba cerceando uma pessoa daquilo que é um direito dela, né? De ir e vir, quiçá voando, que é uma delícia, né? Nós temos aqui uma outra pergunta. Fui chamado para um processo de recrutamento de emprego que está sendo mais longo e competitivo do que parecia. Como superar e me manter à frente de outros candidatos? Uau! Uau! Ô, gente, eu não sei se a gente consegue exatamente estar à frente dos outros. Eu acho que isso é um resultado de ser exatamente e o melhor que você pode ser agora. Você sabe que muitas vezes não adianta a gente competir com o outro. Nunca vai funcionar. O que você precisa de fato é ser o melhor que você pode ser. É ser o mais contundente consigo mesmo, o mais esforçado consigo mesmo, o mais brilhante consigo mesmo. Dar o melhor de si é que vai te dar o melhor lugar nessa colocação, nesse recrutamento e seleção que você está fazendo, Zezinho. Porque a gente não sabe quem é o outro. A gente não sabe como oferecer em relação ao outro algo diferente. Agora, você sabe o melhor que você pode oferecer de ti. O que pode ser considerado ainda é se você está fazendo mesmo o seu melhor. Isso nós podemos. Às vezes, a gente tem uma expectativa de que vai chegar lá, vai ser tudo rápido, né? O Zezinho estava falando dessa coisa morosa, prolongada. Mas não é maravilhoso, por outro lado, que você possa, então, dar um tanto de si a mais, se provar, ver o quão melhor você é. Às vezes as pessoas apertam a porca atrás da gente e é ali que a gente se dá conta do quanto a gente pode dar mais do que a gente vinha dando. Não é maravilhoso? Então aproveita, Zezinho, e seja tudo o que você realmente já é. Além de todo o potencial que você ainda vai usar só lá mesmo, quando você já estiver, que eu tenho certeza você vai passar. Nós temos agora uma outra pergunta. Eu não quero continuar infeliz no meu relacionamento. Quem que quer, né, Mariazinha? Eu não quero continuar infeliz no meu relacionamento, mas tenho medo de trocar 6 por meia dúzia e ficar sozinha. Como sair disso? Ô Mariazinha, que pergunta é essa, filha? Que é isso? Que coisa leve, suave, tranquila de responder, né? Então vamos devagar. Quer dizer, eu tenho um relacionamento que está me causando alguma infelicidade, eu gostaria de resolver isso ou ainda trocar. E você sabe, Mariazinha, você está falando isso, eu estou aqui rindo, mas é muito possível que você troque 6 por meia dúzia. Chore, pode chorar, porque na realidade nós atraímos pessoas de acordo com os nossos encaixes. É como se a gente fosse uma forminha. Vamos olhar para os outros que é mais fácil, Mariazinha. Quando você vê uma vizinha que termina um relacionamento e arruma outro, você pode ver que ela está fazendo mais ou menos a mesma coisa. Parece que o sujeito é tão diferente. No frigir dos ovos, acaba causando a mesma dor, do mesmo jeito, da mesma forma. Vou dar um exemplozinho assim típico. Digamos que a pessoa tenha um companheiro, por acaso, drogado, que tem aí alguma drogadição. E essa drogadição, ela oferece o quê? Um vazio na vida da pessoa. Além do distanciamento, do transtorno, né, da confusão possível, o que oferece? A pessoa olha, está sozinha, porque o outro está fora de si. Aí a pessoa, claro, se separa, vai devagar, consegue, se separou.
E aí ela arruma um homem ótimo, nada de droga, mas ele trabalha com viagens. Pelo menos 15 dias dos 30, ele fica fora. E ela olha, e ela não pode contar com ele para aquela festa, para aquele problema, para aquele senão, seja ele qual for. Então, de alguma forma, a pessoa tem uma marca que acaba atraindo outras que repete a história. Se você tiver um pouquinho de honestidade consigo mesmo, você vai ver que é isso mesmo. Você acaba contraindo pessoas, situações que no fundo acabam gerando, se elas não são iguais do lado de fora, elas provocam em você um sentimento muito igual do lado de dentro. Então, Mariazinha, é muito bom que você se dê conta que é melhor você fazer tudo o que você pode dentro de uma relação. Vai lá, eu costumo dizer, para rasgar o joelho. Ajoelha, arrasta, faz tudo para que esta relação dê certo. Se realmente ela não der, vá pegar uma outra meia dúzia um pouquinho melhor, né? Porque é sinal que você se desenvolveu e o outro não. Porque existe essa possibilidade também. Nós estamos brincando aqui, rindo, mas às vezes a gente faz o serviço, faz o trabalho, dá um passo, melhora e o outro não. E o que a gente acaba fazendo? Tendo que se separar, porque aí faz clé, 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 desencaixa. E aí sim a gente vai para o mundo e mesmo que seja uma outra meia dúzia, é uma outra meia dúzia abençoada que se encaixa no seu perfil e no passinho que você já deu. Bacana, né? Nós temos aqui uma outra pergunta. Normalmente tem uma ótima memória. Que bom! Mas nunca lembro datas importantes, como aniversários. Tem alguma coisa por trás desse esquecimento? Distração? Olha, Mariazinha, você me lembrou, eu não sei qual é de fato a sua questão, correto? Mas eu tive um caso de uma garota que não se lembrava datas importantes. Assim fazia uma confusão, não sei se é 17, se é 18, não sei se é no ano tal ou no ano tal, e ela ficava com esse desconforto. E o que nós percebemos, o que nós descobrimos, foi bem interessante, porque esta moça, ela tinha tido um caos, um trauma, tinha sofrido um acidente bastante importante numa data X que ela queria esquecer. Como ela queria esquecer esta data, o cérebro dela fez uma programação e ela embaralhava todas as datas. Ela não se lembrava de data alguma. Ela mantinha todas as datas, e uma pessoa assim, inteligente, trabalhadora, capaz, não é que a pessoa está fora de si, é sonsa, zonza, ignorante, não é isso, uma pessoa muito capaz como todos nós. Você falava de data com ela, parecia que puxava um fiozinho, não conseguia ter uma data gravada. Mesmo que ela falasse, essa aqui, não vou esquecer. Não funcionava de jeito nenhum. E nós, então, tivemos essa ideia e concluímos que estas datas, elas precisavam serem limpas para que a data pudesse, a primeira data que ela quis esquecer, pudesse, então, ser limpa. A partir dali, todas as outras datas puderam, então, ser lembradas. Talvez, Mariazinha, seja o caso, dá uma olhadinha. Por que o cérebro provocaria um não para datas? Porque deve ter alguma delas, algum dia, alguma coisa muito importante que ele não quer te contar, ele não quer mais te lembrar, e o cérebro faz isso sempre para te proteger de alguma dor. Então, provavelmente alguma situação que você não deu conta na época e com certeza mais adulta e madura, você é capaz de dar sim. Tá bom, Mariazinha? Vamos lá, mais uma pergunta. Trabalho num banco que sofreu um assalto à mão armada. Que horror, hein? Difícil isso, hein? Nossa, não posso imaginar o medo. Comecei a ter crises de pânico e não consigo mais ir ao trabalho. Estou de afastamento. Estou de afastamento médico desde então. Tem alguma técnica que me faça superar esse assalto?
Pois é. Vocês sabem que muitas pessoas, ainda mais na sociedade, como as coisas estão com relação a todos estes momentos e de dificuldades, de violência, de coisas que estão por aí, e aí não é a cidade, não é São Paulo, não é lugar, acontece, né? Tá aí para todos. Muitas vezes as pessoas, ou melhor, muito mais as pessoas estão sujeitas a estes momentos delicados, né? E que causam um transtorno. Quando uma pessoa vive uma experiência dessa, é realmente muito duro e muito difícil, correto? A pessoa fica numa situação extremamente impotente, não é? Ela fica numa situação que ela não tem como sair daquilo, ela não pode se livrar, ela não pode gritar, ela não pode bater, ela fica numa impotência incrível e num medo terrível, né, com uma arma na cabeça, com um filho às vezes. Nossa, não vamos pensar. Aquilo provoca no ser humano um desconforto extraordinário, um desconforto acima do que ele pode lidar. E aí ele bloqueia o cérebro, ele fecha e fica com toda a irrigação, todo o sangue vai para as extremidades, como qualquer bicho. O sangue vai para os pés, vai para as mãos, para que a pessoa possa, então, fugir, correr, se defender. É uma coisa do cérebro, uma coisa que protege qualquer pessoa que esteja numa situação difícil. Quando isso acontece, e o nosso cérebro entende isso de uma forma extremamente traumatizante, ele não consegue lidar com as situações posteriores. Então, quando a gente vive uma situação muito traumatizante, o cérebro fica impactado, ele fica como um trauma e naturalmente a gente vai evitar sim momentos que possam atrair ou onde caibam outras situações parecidas com aquela. Logo, o que a gente percebe é assim: quando a gente vive algo muito terrível, muito difícil, muito traumatizante, é muito importante que a gente faça um trabalho para dissolver esse medo, porque do contrário aquilo vai fechar portas para a gente sim. Então não voltar ao trabalho é perfeitamente compreensível. Ah, mas todo mundo voltou. Provavelmente o seu pote daquele medo já tinha um pouquinho, já estava mais cheio do que os outros. Aí toca uma sineta e a pessoa, por proteção, faz isso. É claro, isso caracteriza uma doença, é importante a pessoa ir se cuidar, sim. Tem técnicas, tem jeito e hoje está muito mais rápido, inclusive. Vocês sabem que o fato da gente estar aqui falando dessas possibilidades para você, de que existem caminhos para você transformar, criar, usar o seu poder criativo para ter uma vida ainda melhor, é para todos, viu? O fato da gente estar falando aqui é exatamente para que você busque, para que você construa uma condição muito melhorada para estar na vida. Veja se é justo, né? Se é desejável alguém ficar impedido de voltar a trabalhar por uma sequela de um movimento, uma situação tão ruim quanto essa. Não é certo, né? Não é adequado. Então eu espero mesmo que Mariazinha, Zezinho, Mariazinhas e Zezinhos encontrem um caminho. A gente muitas vezes não sabe a dor das pessoas, né? Eu quero falar para você que muitas pessoas que estão aí no seu trabalho podem até falar: poxa vida, por que não volta a trabalhar? Isso é bobeira. Respeite-se. Respeite-se. Tem algo dentro de você que é diferente dos outros e que você precisa dar sim a atenção devida, porque com medo, a gente não trabalha o medo no confronto enquanto o medo é maior do que a gente. E quando é algo que a gente nem precisa estar perto e a gente sente um terror, só a gente sabe o que é isso. É um negócio que aperta, é um negócio que treme, é um negócio que chacoalha, a gente não quer ir, não quer ficar, a gente quer ficar de mão dada com alguém. E aí a gente parece patético, né? Parece pequeno, parece infantil.
eu compreendo tudo isso, mas nós não temos que provar nada para os outros. Nós estamos adoecidos, mesmo que momentaneamente, e merecemos os cuidados necessários. Você que é amigo do Poder Criativo, eu espero que você envie as tuas questões íntimas, questões tuas. Você já viu que aqui é tudo Mariazinha e Zezinho. Então, eu espero que você envie as suas perguntas, tá aqui, pode enviar para cá, Poder Criativo TV, ou aqui no ao vivo da TV Geração Z. Você envia as suas perguntas que o Poder Criativo vai te dizer como você está criando, por que você pode estar criando e quem sabe te ajude a dar um passo para que você crie uma vida ainda mais espontânea, feliz, tranquila, sem que você tenha que se entortar pela vida fora. Bacana, né? Então é o desejo do Poder Criativo que você construa, que você crie um pouco mais de leveza, de tranquilidade e de paz na sua vida. Eu vou aguardar suas perguntas e a gente se vê então a semana que vem. Um grande beijo!